Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim, uma situação diferente, né? Eu nunca fiz isso, mas com a misericórdia de Deus, vou tentar passar para a igreja que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Irmãos, eu queria dividir isso que eu vou falar em um tema. Esse tema é baseado em duas partes. Seria confiando em Cristo e sofrendo por Cristo. Esse tema está em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 9 ao 12. Na versão viva, se puder. Na verdade, esse versículo é só para embasar o tema. Eu digo pastor, se eu falar na versão viva. Capítulo 9, 1, versículo 9. Vamos começar ali. E chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é a manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também disto, ou sofro também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Se puder também colocar Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Pode ser na versão que eu vi. Quando eu estava pedindo para que Deus, de certa forma, confirmasse isso que estava no meu coração, que quando é a primeira vez, acho que a gente fica um pouco desesperado, né? Não sabe se é isso mesmo. E eu estava passando no calçadão, onde sempre tem um rapaz que eu passo ali, ele está aprendendo algumas coisas. E no momento que eu estava indo para o escritório e conversando com Deus e pedindo para que ele falasse alguma coisa, esse rapaz começou a ler naquela hora e falou, e disse esse versículo aqui: o Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento. Eu já havia separado e escolhido você para ser meu profeta e mensageiro às nações. Então eu respondi: Senhor Deus, eu não sou capaz disso, sou novo demais, não passo de uma criança. Não fale assim, respondeu ele, porque você irá aonde eu mandar e falará tudo o que eu disser.
você não precisa ter medo de pessoa alguma, porque eu, o Senhor, estarei ao seu lado e o livrarei do mal. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse: veja, eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Amém? E isso me confortou, e aqui estou para falar que quem fala aqui por mim não seja eu, mas seja a voz de Deus. Amém? Irmãos, eu procurei aqui quando eu coloquei esse tema a definição da palavra sofrer, porque a princípio, quando nos vem à cabeça sofrer, é algo tão pesado. Sofrer por Cristo. E eu procurei que sofrer é sentir, é ter sentimento. Só que no próprio dicionário, quando a gente procura saber o que é sofrer, esse sentimento e ter sintoma, essas coisas são coisas ruins. O próprio dicionário diz que esse sentimento ou esse sintoma, que é o sinônimo de sofrer, são sentimentos e sintomas ruins. São coisas ruins, não são coisas boas. E quando a gente para pensar e analisar, quando se fala em sofrimento, ou até mesmo na palavra sofrer, só nos vem coisas ruins à cabeça. Eu mesmo tenho, quando a primeira coisa que me vem à cabeça quando vem a palavra sofrimento, eu, graças a Deus, não tive, nunca perdi alguém tão próximo da minha família, talvez pela minha idade. Então, quando me vem à cabeça sofrimento, veio exatamente o que aconteceu com a minha tia há um tempo. Acho que alguns sabem que ela ficou muito mal, esteve à beira da morte, e aquilo foi mais próximo de que eu senti de perder alguém. E para mim aquilo era o sofrimento. Eu tinha muito bem claro na minha cabeça que o sofrer era algo ruim, terrível, no qual, se possível, eu nunca queria passar. E conforme eu fui estudando, e eu tenho um plano de leitura no meu celular sobre a Bíblia, em que ele te dá alguns capítulos da Bíblia para você ler. E eu fui vendo, nesse específico que eu estava vendo, ele falava muito sobre sofrimento. Só que um sofrimento diferente, que era um sofrimento por Cristo. E foi aí que eu fui me aprofundando nisso. E nisso eu passei a pensar da seguinte forma: sofrer por Cristo, será que sofrer por Cristo é algo tão ruim? É tão ruim quanto esse sentimento que vem na nossa cabeça, quando vem na minha cabeça a situação ruim da minha vida, em que minha tia estava à beira da morte? Será que esse é o sofrer em Cristo? Um sentimento tão ruim? E eu comecei a imaginar sofrer de um modo diferente. E pensei da seguinte forma: quando você tem um relacionamento, não precisa ser um relacionamento amoroso, mas um relacionamento com uma outra pessoa, de amizade, enfim, nós passamos algumas situações com essa pessoa em que nos gera sofrimentos. Sofrer não é só as coisas terríveis da vida. A partir do momento que a gente faz alguma coisa em que a gente não quer fazer, isso gera um sentimento que não é a nossa vontade. Ou seja, nós estamos sofrendo. É um sentimento ruim de sofrer. Se você tem uma amizade e você se identifica muito com aquela pessoa, mesmo assim você não vai ser igual àquela pessoa. E se você quer ela junto com você, mesmo gostando muito, às vezes você faz algumas coisas com ela que você não queria fazer. Se você é casado, se você namora, ou se você tem alguém que anda muito com você, talvez até um parente, essa pessoa não é igual a você. Então, se você quer estar junto com ela, muitas das vezes você vai ter que fazer alguma coisa que você não gosta. Você vai ter um sentimento e um sofrimento em fazer algo que você não gosta. E eu pensando dessa forma, eu comecei a imaginar: sofrer é bom? Porque se às vezes eu tenho que passar por alguma coisa para estar com uma pessoa que eu gosto, né?
e onde eu quero chegar é relacionado a Cristo, porque nós passamos por algumas coisas, mas é porque nós precisamos estar com Cristo, e na nossa vida não é diferente. Se eu quero estar com alguma pessoa que eu gosto, muitas das vezes eu tenho que ir em um lugar que eu não quero, que eu por mim não iria, mas eu vou porque eu quero estar com aquela pessoa. E pensando dessa forma, eu comecei a imaginar, então, o sofrimento é totalmente diferente daquela primeira ideia que eu tinha. Será que sofrimento então é bom? E sofrimento gera confiança? Porque se eu estou sofrendo com uma pessoa, mas eu quero estar com ela, se eu quero, é porque eu estou convicto, eu estou confiante. Então, o sofrimento gera confiança? Irmãos, é bem complicado, né? Porque o sofrer é difícil a gente entender que pode ser bom. Sofrer, a própria palavra diz que é um sentimento ruim. E quando eu procurei sobre isso, eu queria que o Carol colocasse ali, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 ao 10. Diz assim: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Ou seja, sofrimento é tão ruim. Tem mais um versículo. E Ele nos ajudou mesmo, e nos salvou de uma morte terrível, sim, e esperamos que Ele faça assim sempre. Mas vocês também precisam ajudar-nos, orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, que veem suas portentosas respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Irmãos, aqui a gente vê que o sofrimento gera confiança. Quando a gente passa por uma situação difícil, e essa situação difícil, como ilustrou ali, Deus é conosco, isso gera uma confiança. Nós confiamos em Deus a partir desse momento. Mas eu vi que o sofrimento não é só confiança que gera, ele pode gerar outra coisa. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Uma coisa eu digo: em vista de serem tão extraordinárias estas experiências que eu tive, Deus ficou receoso de que eu me inchasse com elas. Por isso, foi-me dada uma doença que tem sido um verdadeiro espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar, e para esvaziar meu orgulho. Em 3 ocasiões diferentes, implorei a Deus que me fizesse ficar bom de novo. E cada vez que ele disse não, não, mas eu estou com você. Isto é tudo que você precisa. Meu poder revela-se melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alargar meu próprio poder e meus talentos. Só até o 9.
O que eu aprendo com essa passagem? Há momentos em que a gente está passando por alguma prova, por algum sofrimento, como nós vimos, e esse sofrimento nada mais é para que nós tenhamos humildade, aprendamos a ter humildade. O sofrimento não é só para coisas ruins. O sofrimento gera confiança, o sofrimento gera humildade. E agora em Filipenses, capítulo 3, verso 18. Porque eu já lhes disse antes muitas vezes, e agora o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos que andam pela estrada cristã, mas na realidade são inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveriam envergonhá-los, e tudo o que eles pensam é nesta vida aqui na terra. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta de lá. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que a gente sofra por ver uma situação ruim, uma situação que nós não concordamos, o sofrimento muitas vezes ele gera perspectiva. Quando nós sofremos por Cristo, nós temos perspectiva. Nós acreditamos, confiamos cada vez mais que Ele virá nos buscar. E quando eu consegui entender isso, vão estar entendendo o que eu quero dizer? Amém. Quando eu consegui entender isso, a primeira coisa que veio, a pergunta que veio a mim mesmo foi, será que temos confiado em Deus acima de tudo? Bom, um dos temas que eu coloquei aqui, é um só, mas dividido em dois, é confiando em Cristo. Confiar em Cristo. É tão difícil confiar em Cristo, porque a gente passa por coisas que parece que não vai acabar nunca. E tem fase que melhora, mas não acaba. Mas é confiança. Se por um acaso nós estivermos sem ter o que comer, será que a gente consegue confiar que Deus proverá? Será que nós conseguimos ter uma confiança tamanha em Deus, de não se preocupar com nada, e de se preocupar apenas com o dia de hoje e que Deus será conosco? Isso é muito difícil. Eu tenho 22 anos e vivo a minha vida fazendo planos. Será que eu confio em Deus? Totalmente? Será que os meus planos muitas vezes ficam à frente dos planos de Deus? Será que minha confiança em Deus é extrema a ponto de eu esquecer todas as coisas e apenas entregar na mão de Deus? Será que nós conseguimos fazer isso? E a palavra de Deus nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 31, da seguinte forma: portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida e roupa suficiente. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimos interessados nelas. Mas o Pai Celeste que vocês têm já sabe muito bem que vocês precisam delas. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, roupas suficientes. Não sejam como os... É o mesmo. E Ele as dará a vocês se colocarem no primeiro lugar de suas vidas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã,
Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Irmãos, Deus vai dar. O amanhã é de Deus. A preocupação com o dia de amanhã é em vão, porque nós não sabemos o plano de Deus. Eu não sei, eu tenho planos, sim, eu estudo, e eu tenho planos. Mas a gente viu aqui, inclusive, foi pregado nesse púlpito aqui na festividade, de que pessoas fazem planos. Nós vimos aqui o Abenício pregar, de que ele tinha planos e planos de abrir um banco. Meu Deus, de abrir um banco. Esse era o plano dele. E o plano dele e o plano de Deus era diferente. Ele era jovem e tinha esperança e tinha vontade de fazer inúmeras coisas, como é comum. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos muitas vezes. E é Deus quem manda e nós deveremos confiar em Deus. Mas por que confiamos em Deus? Confiar em Deus é uma coisa, é muito interessante essa pergunta de por que confiamos em Deus. Confiar em Deus é ter certeza daquilo que a gente liga na televisão e vê que se você for na igreja e dar o dízimo, Deus vai te curar? Você confiar em Deus? Será que confiar em Deus é apenas buscar Deus de uma maneira em que Ele te entregue alguma coisa? Como se Deus fosse curandeiro, como foi falado aqui também. Como se Deus, confiar em Deus fosse uma troca, né? Eu confio em Deus para que Deus me dê alguma coisa. Deus dá, e aí a confiança. E o resto? E o dia de amanhã? Vai continuar se preocupando ou vai deixar para Deus? Será que nós estamos confiando em Deus apenas para que Ele nos dê algo? Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar algo. Irmão, não é isso, confiar em Deus. Confiar em Deus é em todas as coisas. Em tudo. Se vai dar certo, se vai dar errado. Confiar em Deus é ter a certeza de que se deu errado, é porque é a vontade de Deus. Eu confio em Deus. E mesmo dando tudo errado na minha vida, tudo errado, é ter certeza de que é a vontade de Deus. É difícil falar isso. Aliás, é fácil falar, o difícil é praticar isso, né? Confiar em Deus não é um jogo de troca. Não é aquilo que a gente vê. Irmãos, eu faço direito, estou no 4º ano, e eu vejo que as pessoas têm uma visão de Deus, talvez por tudo isso que passa na televisão. Eu vejo algumas pessoas que é comum ali na faculdade, e talvez até por estudar mais, nada contra estudar, eu também estudo, mas talvez por buscar demais as coisas de um modo racional e material aqui, não procurar um outro plano, as pessoas pensam que Deus é isso que a gente vê na televisão, em que você paga e recebe. Como se fosse uma indulgência no tempo primitivo da Igreja Católica, como se fosse a salvação ou a comunhão com Deus fosse comprada. Irmãos, confiar em Deus é muito mais do que isso. É entregar tudo. É você se arrepender de tudo. E quando eu cheguei até essa conclusão do tema, eu comecei a entender o que Deus queria dizer com tudo isso que eu estou falando aqui. Deus, o que Ele quer de nós é que nós confiamos nele de verdade. Que a nossa confiança nele não seja apenas uma troca, mas que nós possamos sofrer por ele. Irmãos, sofrer por Cristo. O sofrimento por Cristo, quando eu digo sofrer por Cristo, como era uma coisa tão ruim no começo,
Mas sofrer por Cristo nos traz experiências. Quando nós sofremos por Cristo, quando nós passamos por situações, como esse exemplo da faculdade que eu dei, pessoas me perguntando e me questionando o tempo todo, se Deus é amor, se Deus é bom, se a confiança em Deus é isso que eu acabei de falar agora, porque existem pessoas e pessoas que divulgam o nome de Deus como se Deus fosse troca. Essas pessoas ficam milionárias, essas pessoas ficam ricas e divulgam que Deus é isso, e pessoas acreditam nisso. Esse é o Deus que eu prego? Esse é o Deus que eu carrego? Isso é ser cristão? Irmãos, isso para mim é um sofrimento enorme. Porque muitas das vezes eu até não tenho a experiência necessária para responder esse tipo de coisa. E para mim é um sofrimento. Mas Deus nos ensina que nós devemos sofrer essas coisas. A Bíblia fala que entre sofrer coisas ruins e sofrer por Cristo, então é melhor que você esqueça as coisas ruins. Esqueça tudo que é de ruim. Confie no Senhor e sofra por Ele. Irmãos, a gente precisa sofrer por Cristo. Porque sofrer por Cristo é a prática da confiança. Quando nós sofremos, nós não estamos por Cristo, nós não estamos falando que confiamos nele, nós estamos praticando isso. Quando nós estamos sofrendo por Cristo, quando alguém fala mal de você, e você ainda assim ora por ela, o que você não está confiando que Deus pode mudar a vida dela, você está praticando isso. E a prática é muito mais do que falar, é muito mais do que eu vim aqui ter a oportunidade de falar que devemos confiar em Cristo, devemos sofrer por Cristo. É muito mais que isso, é você praticar, é você fazer isso todo dia. Então, o que Deus colocou no meu coração foi exatamente isso, para que nós venhamos a sofrer por Cristo, e que através desse sofrimento que gera, como eu falei aqui, confiança, gera humildade, gera perspectiva, que todo esse sofrimento que eu falei seja demonstrado por nós, e que a confiança que nós temos em Deus seja demonstrada através do que nós fazemos por Deus, de quanto nós sofremos por Cristo. Amém? É isso que eu tinha para passar para a igreja. E Deus abençoe todos. Espero que os irmãos tenham entendido. Foi o que Deus colocou no meu coração. E agradeço a oportunidade. Amém? Amém.